Sou Edmar Fernandes, diretor do Sindicato dos Médicos do Estado de Ceará, e dessa vez, em mais um Laudo Med, nós convidamos a doutora Juliana, presidente da Sociedade de Oftalmologia, e o doutor Mário Bessa, advogado da sociedade, para falar sobre um tema que afligiu e está afligindo a oftalmologia e os médicos do Estado de Ceará, que foi uma postagem de um deputado estadual que está defendendo a entrada da optometria para a atenção básica, fazer parte da atenção básica em vez de convidar oftalmologistas, por exemplo. Então, hoje, nessa semana, o tema vai ser muito, diríamos, polêmico, porque envolve assuntos que talvez não sejam de interesse da população e que vai prejudicar diretamente a saúde deles se a gente não conseguir reverter isso a tempo. Então, eu estou aqui com a doutora Juliana, que é médica oftalmologista, com doutorado pela USP, Ribeirão Preto, professor do curso de Medicina da Unicristos e atual presidente da Sociedade de Oftalmologia. Bom dia, doutora Juliana. E doutor Mário Bessa, que é advogado, eu vou pedir para ele dar todas as credenciais dele para vocês entenderem, da Sociedade de Oftalmologia. Doutora Juliana, a senhora pode falar um pouco da senhora, da atuação, há quanto tempo da oftalmologia, para o pessoal melhor? Bom dia a todos, eu agradeço o convite, essa abertura, essa oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? A gente sabe aqui que nós oftalmologistas, que a gente está de frente aí com essa guerra para manter a visão do paciente 100%, e aí a gente se depara com um tipo de abordagem dessa que impacta diretamente na saúde da população. A gente pega casos de pacientes quase cegos por causa de acompanhamento feito por optometrista, né? Então, como não poderia ser diferente, né? Eu aqui, como professora, como admiradora da didática, né? Eu ensino os médicos, né? Para que eles tenham noção, dentro do posto de saúde, de como triar, de como diagnosticar as doenças principais que acometem a população do ponto de vista de olho. Então, não há necessidade de ter o optometrista dentro do posto, até mesmo porque a função do optometrista não é essa, tá? Então, ele é um técnico que entende de física óptica e de adaptação de armação no rosto. Quando ele extrapola essa ação, vamos dizer assim, ele começa a ferir, né, e causar danos à visão do paciente. Então, se ele vai fazer um fundo de olho e ele não estudou muito bem como é a retina, como deveria, porque ele pode ter feito um curso de final de semana, mas não é a mesma coisa como nós que passamos 6 anos da nossa faculdade estudando doenças do corpo e mais 3 anos especificamente, diariamente, 24 horas do nosso dia, de todos os dias da semana, estudando só o olho. Tá? Então, não é um cursinho de 2 finais de semana que você faz, recebe um certificado do MEC e sai por aí dizendo que faz consulta, que mede pressão de olho. Não é assim. É algo muito sério, né? A nosso órgão principal é o da visão. Muita gente diz que prefere perder um braço, prefere deixar de ouvir, mas não deixar de enxergar. Então, isso é muito sério, né? Então, eu, enquanto presidente aqui da Sociedade Cearense de Oftalmologia, eu venho fazer esse apelo à população, né, de dar um basta nesses profissionais, que eles continuem atuando na sua área e não extrapolar e fazer atos que são inerentes à profissão do médico, né, porque isso vai ferir diretamente a saúde da população. Doutor Mário Bessa, o senhor pode falar um pouco, se apresentar? Bom dia a todos. Questão da optometria, discussão da optometria e da oftalmologia, os limites de atuação e funcionamento de casas de ótica não é uma matéria recente. Se discute essa questão desde o implemento da Constituição Federal de 88, com ações que tramitaram no Supremo Tribunal Federal para se delimitar-se 2 decretos que regulamentam o funcionamento de casas de ótica, da atuação de médicos oftalmologistas, e se menciona a optometria. Esses 2 decretos, por serem muito antigos, se passou a questionar se eles seriam válidos pós-Constituição de 88. São decretos de 1932 e 1934. Inicialmente, lá em 1990, 1991, o Supremo Tribunal Federal já havia decidido
delimitando que os decretos haviam sido recepcionados pela Constituição Federal. Entretanto, salvo engano, em 2016, 2017, se ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, na qual os optometristas informavam, diziam, sustentavam que estavam havendo limitações no seu poder de atuação, que eles estavam sendo proibidos de trabalhar por atuações do poder público em conjunto com entidades privadas mais vinculadas ao poder público. E essa ação, a DPF, ela foi julgada improcedente, ou seja, os optometristas não venceram essa ação. O que é que torna a celeuma tão pujante nos dias de hoje? Porque existe, a decisão, ela diz o seguinte, olha, os dois decretos de 32 e 34 são válidos de acordo com a nossa Constituição Federal. Não houve alteração com relação a isso. O que a decisão diz é que ela passa a reconhecer a optometria como profissão, menciona isso e menciona que existem duas categorias de optometristas, os técnicos e os de curso superior. Todos cursos esses reconhecidos pelo Ministério da Educação. Entretanto, a decisão faz menção, faz uma espécie de apelo, uma sinalização para o Congresso Nacional para que haja a regulamentação de optometria, da optometria. Ora, se existe um pedido para que o Congresso Nacional regulamente a profissão, como é que eu estou dizendo que estou regulamentado e posso atuar? Aí já temos a primeira discrepância do que se vende na prática para a população para o que de fato consta na decisão. Segundo aspecto importante, essa ADPF, essa ação que tramitou no Supremo Tribunal Federal, ela não trata da lei do ato médico. E de acordo com a lei do ato médico, só cabe o diagnóstico nosológico ao médico e não a outro profissional. Só interromper rapidinho, Mário, para o pessoal que está, leigo que está ouvindo, o diagnóstico nosológico é o nome da doença. Eu não posso, o optometrista ele não pode dizer que a pessoa tem catarata, tem glaucoma, tem estrabismo, certo? Sim. É isso que ele está querendo dizer. E miopia, astigmatismo e hipermetropia precisam, obviamente, se enquadram nessa definição, tanto que tem CID. Exatamente. Tanto tem CID, a Classificação Internacional de Doenças, e elas precisam ser objeto de um diagnóstico do médico. Né? Então, compatibilizando a decisão do Supremo Tribunal Federal com a lei do ato médico, com os dois decretos que o Supremo diz que são válidos, só cabe ao optometrista executar os óculos de grau, ou as lentes de grau, de acordo com o que o médico receitar. Né? O que a decisão passa a ter uma permissão é para que o optometrista interaja com o cliente nesse processo de adaptação da lente. Regulagem dos óculos, né? Até indicação, olha... tipos de lentes específicos. Então, às vezes, por uma questão de tempo mesmo, se a gente tem um técnico que ele estuda mais essa questão das medidas, da física óptica em relação ao rosto, a distância que essa lente do óculos tem que estar do olho e a posição e angulação para que a pessoa tenha uma adaptação melhor ao óculos, isso aí sempre foi uma função do óptico. A gente sempre teve esse contato há muitos anos, desde que a oftalmologia existiu. A gente tem o óptico, que é aquele profissional que trabalha na ótica, que não é um vendedor, ele é um cara que entende melhor e sabe conversar com o paciente a respeito da sua adaptação, porque alguns médicos, eles têm, oftalmologistas, essa noção. Eu, por exemplo, fiz curso de física óptica, de armação e tudo mais, para ter uma noção e entender a queixa do meu paciente em relação à adaptação de óculos. Mas não é todo o oftalmologista que tem esse preparatório. Então, nesses casos específicos, ele pede ajuda ao óptico ou ao optometrista para ajudar. Olha, o paciente está com a receita prescrita com o grau real dele, do jeito que é o grau verdadeiro, mas na hora de usar no rosto ele não está adaptando. Será que você poderia me ajudar? Então ele vai fazer algumas medidas, angulações e ver qual a armação. Talvez a armação que ele comprou, que foi vendida pelo o vendedor, não seja a armação ideal para a pessoa adaptar melhor
com aquele grau, entende? Então, essa é a função dele. Ver, não, na marca tal de progressivas nós temos um campo de visão mais amplo e uma visão intermediária maior que pode atender aquela profissão daquele indivíduo que está se queixando. É isso que é a função do optometrista. Deixa eu só fazer aqui vou falar de outra forma aqui para as pessoas entenderem, porque o laudo médico, o objetivo serve para a categoria médica, né, trazer atualizações para os profissionais, como também para a sociedade, para entender alguns assuntos de dinâmicas que ocorrem dentro da saúde pública. Então, mais ou menos o seguinte, o oftalmologista, ele examina, bota o paciente lá, vai ver a questão do grau, se o paciente está enxergando bem ou não, e ele tem a questão das doenças, tem cataratas, tem câncer, né, de olho, tem várias, descolamento em retina, tem várias coisas que o oftalmologista vai atuar. E ele também vai, algumas vezes, passar óculos. Boa parte das vezes, a necessidade porque a pessoa não está enxergando bem. Quando ele manda aquela receita, né, ele manda a receita. Antigamente, quem preparava era o optometrista, né, que era uma coisa mais mecânica, era mais manual. Chamava de óptico, né? O óptico. E aí, ao longo do tempo, por que está acontecendo esses problemas? Ao longo do tempo, entrou a tecnologia, tem máquinas hoje bem avançadas que preparam a lente. Então, a necessidade da presença física do homem, do ser humano, da pessoa que faz o óptico, foi diminuindo. Só que muitas pessoas, muitos cursos, muitas faculdades que ganhavam dinheiro dando esses cursos para esses profissionais, né, elas não queriam perder. Então, ela continuou abrindo vagas para esses cursos e elas estão procurando alguma forma de justificar com que as pessoas continuem trabalhando. Então, hoje no mercado tem vários optometristas sem um mercado de trabalho para eles, que é fazer a lente. Vou te interromper e fazer um gancho aí, um link no que você falou. O que fizeram? Essa necessidade, essa perda de emprego, vamos dizer assim, por parte desses ópticos, se baseou, né, essa procura por um novo espaço, se baseou na realidade lá fora. Então, nos países de primeiro mundo, a gente tem, sim, uma carência. Vamos citar um exemplo de um país que eu tenho uma tia que mora lá, na Suécia. Lá tem carência de especialistas, tá? Então, eles até importam, vamos dizer assim, médicos de outros países para trabalhar lá, porque o sueco ele não tem uma procura muito grande assim para se especializar. Não só na medicina, como na engenharia, enfim, outras áreas. Então, eles ficam muito na parte técnica. Então, a população que precisa de um óculos, ele não tem acesso à oftalmologia. Tá? Ele precisa passar quem? Pelo técnico, que é o optometrista. Então, os optometristas, assim como a parteira, assim como, enfim, áreas técnicas surgiram para suprir a necessidade da população, já que aquele país não tinha um especialista. Então, o Brasil não é esse caso. Nós somos o segundo país no mundo em quantidade de oftalmologistas. Nós suprimos em mais da metade do que a Organização Mundial de Saúde prevê em quantidade de oftalmologistas por habitante. A gente tem oftalmologista para todo mundo. Então, não cabe a optometria no Brasil. E sim nesses países com carência de especialistas, de médicos especialistas. Então, nesses locais, o que é que o especialista faz? O paciente procura o especialista para dizer, olha, estou precisando de um óculos, mas eu acho que estou com glaucoma. Ele vai, nesses países, vai fazer um fundo de olho superficial, vai fazer, porque tem uma faculdade com carga horária diária, é diferente, totalmente diferente da que a gente está vendo aqui. E ele vai encaminhar, ele vai dizer, olha, você realmente precisa ir para o oftalmologista. Então, ele tem esse poder de dizer quem vai e quem não vai. Mas o óculos fica na mão dele, porque lá é permitido por lei que faça a prescrição dentro da ótica dele. Tá? Então, assim, tem uma venda casada, mas existe uma regulamentação do governo. Aqui nós não temos isso. Não temos esse controle. Então, nesse raciocínio, ir para a atenção primária, né, que é nos postos de saúde, dos municípios de uma forma geral. Aqui em Fortaleza são 120 postos de saúde, por exemplo. E eles querem colocar optometristas nesses postos de saúde, né, que é a grande batalha deles. Né? Quais seriam as consequências de você colocar optometristas e não oftalmologistas
Ou porque tem que ter oftalmologista, né? Se você já tem um projeto sobre isso. Vai explicar. Então, Só pode falar, puxando né? já um gancho do que você tinha falado, Edmar, um aspecto fundamental é essa questão das doenças. Você está falando do fundo de olho e tudo, que o médico oftalmologista é que vai ter condição, vai ter capacidade de identificar quais são essas doenças. Mas outras questões que podem parecer até banais para algumas pessoas, impactam na questão da necessidade de utilização dos óculos de grau, né? Então, hipertensão arterial é um caso que altera o grau da visão da pessoa, diabetes, tumor cerebral, enfim, a quantidade de doenças, e a gente cataloga isso para utilizar nos processos judiciais, para apresentar as razões do que a gente está pedindo ao Poder Judiciário, a quantidade de doenças que podem levar à alteração do grau de uma pessoa é muito grande. E até cegueira, né? E até cegueira. Por exemplo, a gente tem caso, fora essa questão só da alteração do grau propriamente dita, tem as outras doenças que nós temos relatos, temos casos em andamento, em que doenças começaram a ser tratadas por optometristas e se chegou num ponto de que hoje a situação do paciente é reversível. Dá para citar, sem citar o nome, mas dá para explicar, por exemplo? Por exemplo, a gente tem um caso, por exemplo, de uma paciente com ceratocone. Ceratocone, ele fica... É uma doença da córnea degenerativa que altera o formato da córnea. Ela fica em formato de cone, pontiaguda. Bem difícil. E bem fininha. E aí, o que aconteceu? Essa paciente tinha por volta de uns 13, 14 anos de idade quando começou a ser atendida no caso foram 2 optometristas, um seguido de outro. Aí ela só foi encaminhada para um médico oftalmologista quando ela já tinha 17. E começou aí, com quantos anos? 13, 14 anos. 4 anos sem um oftalmologista atuando, isso. E aí o que aconteceu? Essa moça hoje está numa situação de que ela não consegue mais regredir para o estágio anterior. E que era possível. Não é de regredir, é porque se ela tivesse à época tratado, tinha estabilizado em uma condição mais favorável para ela do que ela tem hoje. Então, ela, enfim, é um caso que hoje não dá mais para regredir o estágio que ela tinha, né? E a visão dela ficou comprometida. Enfim, temos vários casos em andamento, sim. Inclusive o Conselho Regional de Medicina às vezes nos convoca para auxiliar, para dar suporte em operações de fiscalização junto com vigilância sanitária. Nós identificamos receita de colírio. E eles não poderiam prescrever colírio, né? Medicamento. Até porque eles alteram a pressão, né, do olho, tá? Isso vai ser deletério para a visão. A gente está falando de visão, né? Qualquer erro, a pessoa perde a visão. E aqui a gente está falando, poxa, mas eu queria só os óculos. E a gente está falando de um monte de doença. Porque tem gente que vai fazer um óculos e não melhora, rapaz, será que o grau tá certo? Aí volta e não melhora, e na verdade já é outra doença. E quando, por exemplo, a pessoa tem uma hipertensão arterial, eu não estou enxergando bem, vai numa ótica e compra os seus óculos lá receitados por um optometrista. Se o problema dela for uma pressão arterial e a pressão está alta e se mantiver daquela forma, perfeito, ela vai ter o problema da hipertensão, pode morrer a qualquer momento, pode viver 30, 40 anos, mas não havendo alteração daquela pressão alta dela, o grau dela vai se manter estável. Mas se houver uma oscilação dessa pressão, vai haver também a oscilação do grau. E aí não é incomum a gente ter relatos de pessoas que dizem, mas eu estava enxergando e não estou mais. Com esses óculos que eu fiz há pouco tempo. Uhum. Por quê? Porque tem um outro problema de saúde que não foi identificado. Esse exemplo que eu estou dando é de hipertensão arterial, mas podem ter vários outros. Como diabetes também. Diabetes, né? A quantidade de casos de diabetes que é identificado por médico oftalmologista não é pequena. Inclusive, a relação do diagnóstico fundo de olho para quem tem pressão alta pode risco para doença cardiovascular, né? Se eu não me engano, isso. Tem essa relação também. Tem. Então, a gente está falando aqui, assim, de coisas que o optometrista não tem capacidade, não tem condições até pela preparo de dar o diagnóstico que o oftalmologista tem. Né? E aí é que entra um problema fundamental. Será que colocar uma pessoa que não tem a formação adequada numa atenção primária vai estar resolvendo o problema ou vai estar camuflando o problema? Certo. A sensação que está sendo tratada e depois não tem mais o que fazer, né? Exatamente. Inclusive a senhora estava falando antes sobre a questão das crianças, né? Lembrando que todo mundo sabe, eu sou dermatologista e pediatra, e uma das coisas determinantes para a vida da pessoa é os cuidados nos primeiros anos de vida, né?
Tem crianças que têm pressão alta, tem diabetes, ninguém sabe, tem crianças que não ouvem bem, por isso que a gente precisa, né, da avaliação do ouvidinho dela e da visão. Qual é o problema disso? Muitas crianças não têm um bom desenvolvimento no colégio, inclusive porque não conseguem enxergar o professor que está lá na frente, o que a professora escreve, né, na lousa, em alguns lugares que ainda usam lousa, e ela tem a dificuldade e ninguém consegue entender, acha que ela é burra, acha que ela é preguiçosa. Isso seria o papel do oftalmologista em atender essas crianças. E a senhora poderia me explicar melhor assim? É o seguinte, a gente tem um negocinho, uma doença que a gente chama de ambliopia, que é o olho preguiçoso, né? Então, se a criança, até os 7 anos de idade, que é quando está vamos dizer assim, se desenvolvendo essa visão definitiva da criança, se ela não tem uma correção desse problema, que seja uma catarata congênita, fazer cirurgia para tirar a catarata, que seja um grau, por exemplo, ela nasceu com uma miopia muito alta em um olho e no outro não. Então, se a gente corrige, faz estímulo com a oclusão do olho, aumento do uso de óculos e exercícios, enfim. Tem um desvio no olho, a gente corrige esse desvio. Isso feito antes dos 7 anos de idade, você não fica amblíope, tá? Então, a importância do oftalmologista é fundamental porque a gente está correndo contra o tempo, né? Então, são oportunidades que você deixa de oferecer para o paciente, colocando ele para, vamos dizer assim, cortar caminho com o optometrista, que não existe isso. Você só está causando um mal maior mais na frente, né? Ou seja, é uma pessoa que vai ficar incapacitada para o resto da vida. Se você tivesse feito o correto, que era colocar o oftalmologista na atenção primária à saúde, que nós temos número suficiente, a gente não teria essa pessoa incapacitada futuramente. E já tem projeto? Com certeza. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia está em diálogo constante com o Ministério da Saúde para brigar por esse acesso, por esse espaço da oftalmologia, do médico oftalmologista dentro da unidade de saúde, né? Nós estamos com uma campanha, né, agora que chama Campanha Visão na Escola, que a gente está atendendo a demanda, né, a demanda reprimida do SUS, que a gente está com uma fila de mais de 5 mil crianças de 0 a 17 anos sem acesso à consulta. 5 mil crianças. Aqui no Ceará? Crianças e adolescentes aqui no Ceará. Porque não tem verba, o governo diz que não tem verba para pagar a consulta dessas pessoas. Então, peraí. Com oftalmologista. E nós estamos fazendo de graça. Então, peraí. Então, assim, existe a necessidade real da consulta com oftalmologista e é enorme a fila. E estão se discutindo em colocar um outro profissional que não tem a competência, né, para tratar. A discussão é essa, em vez de estar discutindo verbas, é isso? Supostamente, Edmar, o que está acontecendo aqui? É que eles querem um optometrista porque é gratuito. Eles estão oferecendo um serviço, entre aspas, gratuito, mas não é gratuito. Eles fariam a consulta gratuitamente de todo mundo que precisasse de consulta de óculos no posto, mas avisando o lucro da venda daquele óculos. Casado com a ótica. Claro. Coisa que nós oftalmologistas não temos. Então tem uma... Então tem um existe... viés aí, meu amigo. Então recorrente, tem um interesse. Né? Antigo e recorrente. Assim. Então existe o interesse da ótica, geralmente essas óticas que oferecem assim, tem uma consulta de graça para o seu óculos, é isso, né? Isso. Na verdade não é oftalmologista, é um optometrista. Nem o médico poderia, porque estaria infringindo o Código de Ética Médica, né? O médico não pode ter essa atuação em parceria. Então quer dizer que a proposta que tem de ter optometristas nos postos de saúde é que, na verdade, ele vai dizer que é de graça, mas ele vai ter que pagar o óculos lá na ótica. Eu falo isso porque eu estou em contato direto com a secretaria por conta do Ministério Público, que acionou, né, está acionando aí por conta da quantidade de judicialização, de necessidade da população de ter acesso, né? E por que existe essa fila de espera enorme. De toda a população, são mais de 50 mil pessoas precisando. E a gente, quanto Sociedade Cearense de Oftalmologia, está tentando ajudar pelo menos os mais vulneráveis, que são as crianças, né? Então, a gente prometeu que vai tentar conseguir, chegar próximo aí de zerar essa fila de 5 mil com assistência mesmo, fazendo esse trabalho filantrópico, convidando colegas, sócios da sociedade, para atender gratuitamente essas crianças que estão na fila. Porque esses 50 mil, isso deveria ser uma obrigação do governo, né? Porque já tivemos épocas passadas aqui que a gente quase não tinha fila.
Por quê? Porque existia oftalmologistas em clínicas que recebiam pelo SUS para atender esse paciente. Hoje, o SUS determinou que só quem pode atender é quem está dentro do credenciamento do SUS. Ou seja, são clínicas que têm credenciamento do SUS. Não pode clínica particular fazer esse serviço, vamos dizer assim. Tudo bem, então vamos aumentar o número de consultas nesses locais que tem SUS, porque eles querem, eles têm espaço. Só que o governo, a secretaria disse que o governo não dá a verba. Isso é do Estado? Do Estado. Município pode também? Do município, nós estamos com esse problema. Esses casos são aqui em Fortaleza. Aqui em Fortaleza, região metropolitana. 50 mil casos. Lembrando que a gente está falando de números que são notados, porque a pessoa foi lá no posto, ela não aguentou mais, foi lá no posto e pediu a consulta. Mas quantas pessoas não estão indo, que estão precisando, porque sabem que vai ter essa dificuldade? Às vezes, na mesma família, já vai ter doença genética, a mesma família tem 5, 10 pessoas, um foi, como esse não conseguiu, os outros nem vão. Como esse não conseguiu, nem o pessoal da rua foi. Então, na verdade, pode ser 10, 100 vezes maior do que essa fila aí, né? Então, Juliana, continuando sobre essa questão eu só podia explicar melhor sobre outros aspectos, sobre essa diferença de oftalmologia, optometria, alguns exemplos que a senhora ia contar? Vamos dar um exemplo aqui real, vamos dizer. Um paciente que supostamente eles vendem essa ideia no Instagram, né, nas mídias aí sociais, que você tem acesso, eles colocam que são neurooftalmologistas, são especialistas, optometristas, especialistas em glaucoma, tem de tudo. Né? Então, são curiosos que acabam lendo um pouco mais sobre o assunto, leigos, né? Que não estudam a fundo. Até eu costumo dizer, gente, se existe esse carinho, essa curiosidade, essa necessidade de cuidar de um ser humano, faça medicina. Existe muita vaga de medicina para você cursar o curso. Né? Então, não precisa burlar esse tempo e ficar fazendo um bem bolado ali que acaba prejudicando o ser humano. Então, vamos dar um exemplo. O paciente, ele vai e mede a pressão com os aparelhos automáticos que são tonômetros de sopro, né, que o aparelho mede a pressão e dá uma estimativa. Só que ali é uma estimativa, não é a pressão real. Então, você receber o diagnóstico de glaucoma, para muita gente, é como se fosse dizer que está com câncer. Sabe? Então, é como estou com uma bomba relógio no meu olho. Então, isso mexe com a pessoa em si, com o psicológico. O glaucoma é o quê? O glaucoma é uma doença, uma neuropatia, uma doença do nervo óptico, que na maioria das vezes está interligada com a pressão do olho alta. Tá? E nem todos os casos é causado pela pressão do olho alto. Existem glaucomas, ou seja, degenerações do nervo, né, que é do glaucoma, que não é pela pressão do olho alto. São outras causas, como a apneia do sono não tratada, estenose de carótida, certo? Descenso noturno, que é a pressão arterial muito baixa durante o sono. Tá? Então, é complexo. A gente tem que ver o ser humano não só como o olho, como o corpo todo. Então, nesse contexto do olho inserido no corpo, um optometrista prescreve um colírio chamado timolol, que é um beta-bloqueador, num paciente idoso, que ele acha que a pressão está alta, porque o aparelho detectou, que muitas vezes o aparelho dá uma estimativa alta e nem é a real. Se for medir a pressão verdadeiramente no consultório oftalmológico, vai ver que a pressão nem era alta, foi um erro do aparelho. Né? Então, ele prescreve um timolol, o paciente vai bater na UTI. Por quê? Porque o beta-bloqueador, ele baixa os batimentos cardíacos. Então, aquela pessoa pode matar uma pessoa, uma gota. E já existem relatos disso. E isso existe. De ir com a agulha, anestesiar o olho do paciente com a agulha para tirar um corpo estranho do olho. O optometrista? O optometrista, isso em Quixadá. Tem relatos. Queixa de paciente disso aí. Teve uma história que vocês encontraram, foi numa fiscalização que nós acompanhamos em conjunto com o Conselho Regional de Medicina. Foi identificada a presença de agulhas com anestésicos. Que absurdo. Então, esse paciente foi retirado do corpo estranho, não fez o tratamento correto, perfurou a córnea, o paciente perdeu o olho. Foi bater no oftalmologista e perdeu o olho. Não tinha mais, teve uma infecção. É muito difícil controlar uma infecção intraocular. Certo? Então, assim, a gente recebe denúncias, né, de casos de colegas que trabalham no interior que recebem esses pacientes e falam para nós. Nos ajude, por favor, como é que a gente faz? Porque o paciente, às vezes, aqui assistindo esse podcast, ele vai ter noção do que é e vai dizer, não, eu só quero me consultar com um oftalmologista. Tem optometrista mentindo, dizendo que é oftalmologista, pra você ter uma ideia. Então, assim, é uma situação... Charlatanismo. A gente já teve casos, inclusive,
aí fica até um alerta para a população, para você tentar identificar o seguinte: dentro de uma casa de ótica não pode haver um médico oftalmologista lá dentro. Não pode? Não pode. Os decretos que a gente mencionou no primeiro bloco, de 32 e 34, e o Código de Ética Médica vedam que o médico possa ter participação, atuação dentro de um estabelecimento para lucrar com a venda. Ainda que só recomendando. É proibido, o médico não assim pode como o fazer médico isso. é proibido ter uma farmácia, por exemplo, Então, por lei. Porque ele vai ter interesse, olha. Ele vai vender, vai passar vender óculos para quem não precisa. Isso. Porque ele vai ganhar mais com isso. E aí, quando a população chegar em uma determinada casa de ótica e identificar uma pessoa com um jaleco, preste atenção, porque provavelmente, quase que 100% de certeza que eu dou para vocês é que essa pessoa não é um médico. Pois é, e tem ótica aí que faz propaganda dizendo que é oftalmologista que está atendendo lá dentro, né? Se tem médico oftalmologista atendendo dentro de casa de ótica com parceria, com recomendação lá, alguma vinculação, é caso para se denunciar no nosso Conselho Regional de Medicina. Né? Sim. Que aí é uma outra questão também que a sociedade apoia, inclusive, o mau profissional precisa ser punido nos limites da lei, de acordo com o que ele praticou nos limites da lei. Sim. Então, se está havendo, a gente, inclusive, já presenciou isso, mas aconteceu esse caso com o médico, pois denuncie. Sim. Temos interesse em que haja apuração e eventual punição do culpado. Nós defendemos os bons médicos, a boa medicina, né? Exato. Para ajudar a população, né? Exato. Então, assim, se existe esse tipo de irregularidade, a gente nós apoiamos que seja feita a investigação pelo Conselho Regional e que ele faça a punição, aplique a punição. Mas fica esse alerta para a população. Se você está indo a uma casa de ótica e vê uma pessoa com um jaleco, muitas vezes branco, de uns tempos para cá o pessoal está usando um jaleco azul, verde, tenha cuidado. Provavelmente aquela pessoa não é um médico oftalmologista. Provavelmente está se tratando de um óptico ou optometrista que está fazendo seu atendimento para a venda dos óculos de grau. Eu estou até já com medo, né? Vocês estão trazendo coisas que eu não estava sabendo. Quer dizer que existem já casos, e muitos casos, de pessoas que estão sendo tratadas de optometrista que está perdendo a visão, né? Com certeza, com certeza. É muito grave, assim, preocupante. Né? A gente aqui se preocupa, né? Porque a medicina, para a gente, é um sacerdócio. Então, a gente está constantemente querendo ver todo mundo saudável e feliz. Né? Então, existe esse problema do interesse econômico. Então, você falou que é dermatologista, você vê a quantidade de esteticista querendo fazer função, condutas de dermatologista. Sim. Aplicando botox, tem gente fazendo até drenagem, laser, e lesionando o paciente, quando definitivamente. Complica, vai lá para o consultório só para tratar só as cicatrizes, né? Então, do mesmo jeito que existe pessoas assim interessadas no dinheiro da pessoa, do ser humano, existe na oftalmologia também. Certo? Então, são pessoas que se aproveitam da ingenuidade da população. Então, já que existe uma dificuldade de informação, nós estamos aqui tentando esclarecer a população, né? Que a gente sabe que o acesso realmente, o pessoal vende um produto, vende uma ideia e muita gente compra essa ideia. Então, a gente está aqui para desmistificar essa ideia que eles estão vendendo. Não existe essa possibilidade aqui no Brasil e necessidade real de optometrista fazendo atenção à saúde ocular. Não existe. Nós não precisamos, enquanto população brasileira e cearense e fortalezense, não precisamos do optometrista clinicando, né, fazendo diagnóstico de doença de olho. Não precisamos. Nós temos profissionais muito mais capacitados que fazem 6 anos de medicina, fazem 3 anos de oftalmologia e alguns até mais anos fazendo uma subespecialização, certo? É 1 ano como eu estudando só glaucoma, são 3 anos estudando retina, como é o retinólogo. Então, assim, pelo amor de Deus, não troquem o certo pelo duvidoso, tá bom? Vocês já estão com ações, né? Quais os próximos passos? Temos, o que a gente está fazendo? A gente quer ter contato com a população. Então, a gente quer que o Ministério Público entenda que nós temos capacidade para atender todo mundo e, nesse momento que não existe verba, a gente não pode esperar, já que eles falam que o trâmite é muito burocrático para conseguir aumentar a verba para o atendimento na oftalmologia, entendemos, só que a gente vê a urgência que é a necessidade
de acesso a oftalmologista, principalmente as crianças, que precisam corrigir seus problemas o quanto antes. Então, criamos a campanha Visão na Escola, que já começamos o atendimento em alguns parceiros nossos que estão atendendo gratuitamente essa fila de espera para ver se conseguimos, né, inclusive doação de óculos para essa população carente. Isso é de consulta, né? E de cirurgias, por exemplo? Isso aí já é outro passo, porque a cirurgia, quando é consulta, a gente consegue fazer gratuitamente, porque depende mais só do nosso espaço físico enquanto consultório. Quando é cirurgia, já é difícil, porque a gente precisa de insumo, né? Então, existe um custo que aquela clínica já trabalha, né, oscilando aí do negativo para o zero de custo. Então, não dá para a gente fazer gratuitamente. Mas a gente tem capacidade de fazer mutirões se o governo tiver disponibilidade de pagar, né? Qual é a estimativa de pessoas aguardando a cirurgia? É grande, é grande. Eu fiz um trabalho agora numa igreja, né? Para um colega que congrega nessa igreja, e a gente fez um atendimento de 42 pessoas na manhã desse sábado, né, na Cidade 2000, e a gente eu conversei com vários idosos que estão na fila, uns até nem entraram na fila da catarata, porque disseram que era inviável. Doutor, é mais de 5 anos que a gente fica esperando para conseguir fazer cego e não consegue ver. Exatamente. Aí falam até a questão do óculos mesmo, atendi crianças e falou, a gente vai no posto, mas nunca tem vaga. Então o problema da oftalmologia, essa questão do olho, na verdade, é falta de recursos, de boa vontade política de resolver o problema. Não tem nada que chamar outras profissões que não a gente tem resolver, né? estados como, acho que Aracaju, Bahia, enfim, tem alguns estados que a gente sabe que tem fila zero para consulta geral de oftalmologista. Fila zero. Por quê? Porque é uma questão de organização e priorizar orçamento, certo? Não estão olhando para a oftalmologia como algo importante, sendo que uma das doenças que mais leva o cidadão a procurar um médico no posto é a doença de olho. Só olhar aqui para nós aqui, né? Eu estou aqui com uma necessidade, você, então, quem está assistindo a gente aqui, olha no espelho, você não está de óculos, você precisa do oftalmologista. É numa consulta de óculos que você vai só para fazer o óculos para trabalhar, que você mede a pressão, vê se tem glaucoma, você olha o fundo de olho, vê se tem lesões já por exemplo, já diagnostiquei paciente, né, que não sabia, paciente jovem de 30 e poucos anos, que não sabia que tinha uma cardiopatia, que tinha hipertensão. Quando eu vi os vasos na retina, eu vi, nossa, você não é hipertenso? Então vamos lá procurar o cardiologista para investigar. E o paciente podia ter tido morte súbita. Então a oportunidade que o paciente tem de analisar o corpo todo, não é só o olho. Né? E, gente, assim, em relação a ações da sociedade, né? De ações jurídicas, como é que está esse trabalho de vocês? Né? Por exemplo, depois que vocês souberem disso, ou do que está correndo em paralelo, talvez a nível nacional, estadual, o que a sociedade de oftalmologia está fazendo para tentar barrar essas questões, né? A gente faz... As ações, elas existem já desde antes da DPF, né? Desde que a gente assumiu o jurídico da sociedade, lá em 2005. DPS... A DPF, que é a ação que tramitou do Supremo Tribunal Federal. Essa em que diz que existe a optometria, mas não regulamenta a profissão, né? Tanto que os ministros do Supremo sugerem que o Congresso faça uma lei regulamentando a profissão. Desde antes da existência dessa ação, a Sociedade Cearense de Oftalmologia e eu acho que a Sociedade de Oftalmologia de todos os estados, junto com o nosso Conselho Brasileiro de Oftalmologia, já ingressam com ações judiciais com a finalidade de proibir que esses profissionais parem de executar esse atendimento, né? Mas as ações, elas não se vinculam só a isso. É possível ingressar com ações também contra as casas de ótica que façam as chamadas vendas casadas, né? Em que não se cobra por uma consulta com o optometrista caso o paciente compre os seus óculos naquele estabelecimento. Esse tipo de campanha a gente vê constantemente. Então, o que a gente precisa fazer é receber uma denúncia fundamentada em que a gente tem os elementos para levar o caso ou para o Ministério Público, ou para uma delegacia de polícia, ou a própria sociedade de oftalmologia ingressar com a ação. Então, esses são basicamente os procedimentos judiciais que a gente adota. Paralelo a isso, a gente gosta muito também de trabalhar essas questões das campanhas de conscientização da população
e até mesmo das secretarias de vigilância sanitária dos municípios, para que a gente tenha essa interação e apresente para essas pessoas que realizam as fiscalizações nas casas de ótica, nos consultórios, do que é que pode e o que é que não pode, desmistificar um pouco o assunto, porque o que a gente nota é exatamente isso. Com essa decisão do Supremo, criou-se uma aura de que essa profissão estaria regulamentada ao ponto de permitir que ela realizasse o diagnóstico primário da população. E isso não é verdade. Na época eu estava no Conselho Estadual de Saúde, foi colocada essa matéria para ser votada lá e a gente correu, a gente acionou inclusive a parte da saúde, da OAB também, e outras pessoas estavam lá, e a gente conseguiu barrar esse processo, mas foi bem ardiloso, assim, eles foram trabalhando e assim, então não pode parar, né? Parece que eles não param, né? Eles são insistentes e vocês estão programando esses dias para conversar com o secretário de saúde do município, do estado, com os políticos, vocês continuam atuando, tentando explicar. Com certeza, a gente está procurando, né? Tem mais gente na bancada política que possa nos escutar, né? Nos apoiar, entender o porquê desse nosso diálogo aqui, dessa nossa discussão, o quanto que é importante, né? Porque a gente sabe que eles estão muito tentando se articular dentro, né? E agindo para autorizar, vamos dizer assim, essas leis aí, esses projetos de lei deles, né? Só que eles se aproveitam do desconhecimento, eles, vamos dizer assim, transformam aquela realidade, vendem aquela realidade, sendo uma realidade que não é verdadeiramente o que a população nossa precisa. A Sociedade de Oftalmologia Nacional, inclusive, né? Conselho Brasileiro. O Conselho Brasileiro, né? Vocês, né? Não é só uma coisa local aqui de Fortaleza, né? Isso é um trabalho nacional, até porque tem outras questões, né? Nem só essa optometria é uma das batalhas. Gente, nós estamos nos minutos finais, assim, que vocês gostariam que fizessem considerações, tá? Talvez coisas que vocês não falaram antes, considerações, pudesse falar aqui. Eu quero agradecer, né, a oportunidade mais uma vez. São esses momentos que a gente tem para poder falar e conseguir alcançar o maior número de pessoas possível. E a gente tem esse sonho de um dia fazer essa conscientização maior das pessoas em relação ao cuidado que tem que ter com os olhos, né? Dentro de casa mesmo, que a gente tem que começar o cuidado com a nossa visão, né? Com objetos supérfluo-cortantes, né? Com produtos, como teve recentemente aí esse produto aí de pomada capilar, né? No carnaval, que escorria no olho e acabava queimando a córnea de algumas pessoas. Como foi isso? Foi. Teve isso daí, isso? pomada de fazer trança e tudo. E era um produto não regulamentado aqui pela nossa agência nacional. E aí tinha um produto muito corrosivo, vamos dizer assim, né? Que já era proibido em alguns países. Mas chegou a perder a visão? Assim, não, momentaneamente, teve perda aguda, mas com o tratamento recuperou, né? Oftalmologista, pelo amor de Deus. Senão a pessoa não tinha recuperado a córnea, né? Se fosse por optometria. Enfim, existem conhecimentos aí que a gente precisa ver que são muitos anos de estudo. Muitos anos não é à toa. Até pouco. A gente passa a vida toda estudando e não é suficiente o tanto de coisa que surge aí de detalhe que a gente tem que estar em cuidado aí constante, alerta. Porque a visão realmente é, como eu costumo dizer, é o maior... Acho que é o órgão do sentido aí mais importante que ninguém quer pensar em perder, né? Então a gente está aqui para mandar esse alerta para a população que não se brinca com os olhos, né? É aqueles cílios postiços que o pessoal está implantando aí, colocando aquelas colas e muitos pacientes desenvolvem dermatites, né? Da pálpebra ali, acaba dando uma conjuntivite alérgica. Enfim, a gente tem aí esses probleminhas que a gente tem que lidar e a gente não pode deixar, né, que técnicos, né, ou curiosos cuidem dos olhos das pessoas, né? Deixa para os profissionais, porque nós temos, sim, no Brasil, muitos profissionais, e acho até que está sobrando. Existem alunos, né, que me procuram, às vezes, recém-formados em oftalmologia, que reclamam que não tem muito onde trabalhar, né? Acabam tendo que continuar dando plantão em clínica, porque queriam atuar na oftalmologia e não tem. Doido para ter uma oportunidade de atender aí num posto de saúde desse, né?
recebendo aí pelo nosso SUS, que é o nosso convênio principal, né, que nós temos essa vantagem aqui no Brasil de ter uma política pública aí de atendimento à saúde. Por que não direcionar mais verbas, né, para que esses recém-formados possam prestar atendimento de qualidade à população? Né? Nossa população merece, né, uma melhor qualidade aí do atendimento. Doutor Mário? Agradecer a oportunidade de estar aqui com os sindicatos médicos, mais um parceiro na luta, né, pela boa medicina para a população que nos assiste. E complementando o que a doutora Juliana estava falando, dos modismos, né, dos cílios, postiços e tudo, muito cuidado, pessoal, também com relação às lentes de contato, aquelas só cosméticas, tá? Como é que é? Aquela lente de contato que muda a cor do olho, que não tem grau, né, mas que muda a cor do olho, aquelas lentes com olho vermelho, de vampiro, olho de formato de um olho de gato, enfim, que vende inclusive por sites O pessoal está usando internacionais. Sim. Então, muito cuidado com esse tipo de produto. Porque está em contato com o seu olho. Seu olho é um órgão sagrado. Você não tem que ficar... Costumo dizer que nem coçar a gente pode coçar o olho, quanto mais ficar colocando algo dentro, né? Então, se a gente não tem um cuidado, um acompanhamento com o oftalmologista para saber como usar, como limpar, higienizar, quantas horas por dia deve usar. Tem gente por aí que usa pela internet e dorme com a lente, faz tudo. Caso de úlcera de córnea. Perda mesmo da córnea e para transplante e tudo. Então, muito cuidado com essas lentes, muito cuidado com essas compras pela internet de produtos. E não posso nem dizer nada melhor com um médico oftalmologista, porque não é questão de melhor ou pior. É porque só o médico oftalmologista é capaz, né, de fazer esses diagnósticos todos. Outros profissionais devem se concentrar nas suas respectivas áreas de atuação, né? Não é isso porque os médicos ou nós advogados que atuamos para a sociedade de oftalmologia estamos dizendo, mas é porque a lei assim impõe, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nesses atendimentos à população e inclusão de novos profissionais na rede de assistência básica de saúde, porque essa pode não ser a solução do problema. A gente pode estar camuflando e como a doutora Juliana E aumentar até os custos no final, porque você vai aumentar a quantidade de paciente com iatrogenias, vamos dizer assim. Então, são pacientes que vão precisar de mais cirurgias lá na frente, ou seja, mais custo, né, de uma cirurgia de reabilitação lá na atenção terciária. Então, você está empurrando mais a filosofia da atenção primária é você prevenir doença e diminuir os custos lá da secundária e da terciária. Você botando um optometrista dentro da atenção primária, você está empurrando, aumentando os custos da atenção secundária e terciária, que é muito maior do que uma simples consulta preventiva. Quem quiser fazer denúncias, como é que eles podem... Tanto os oftalmologistas, obviamente, só para a gente relembrar aqui, e a população, como fazer denúncias desses profissionais? Pode entrar em contato com a Sociedade de Oftalmologia, tem no site www.sco.med.br, né? E também pelo Conselho Regional de Medicina, cremec.org.br. Então, são 2 locais. E o sindicato também. O sindicato também mandar para a gente, que a gente recebe denúncias de tudo. E a gente orienta o que fazer, os trâmites, sim, a fiscalização e tudo mais. Então, assim, é importante a gente trazer o sindicato, porque, obviamente, nós fazemos esse trabalho junto com a oftalmologia há anos em defesa, a defesa, inclusive, da saúde pública, em defesa das pessoas, a gente defende que seja a atuação exclusiva de que quem cuida do olho seja do oftalmologista. Vamos isso até o fim. Nós vamos, inclusive, já acionando várias vezes a justiça, participando de conselhos de uma forma geral. Então, esse foi mais um laudo médio aqui do Sindicato do Médico, trazendo informações de interesse tanto da categoria médica como da população. Se forem necessários outras conversas, outros episódios para destrinchar mais sobre esse tema, com certeza a gente vai voltar a convidar a doutora Juliana, doutor Mário, para trazer essas informações aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, foi bem incisivo, bem objetivo nas questões, viu? Obrigado. E mais uma vez, obrigado.